Olá e bem-vindos. Saber ler, o que é que isso significa na verdade? É só juntar as letras e decifrar as palavras? Bem, hoje vamos ver que é muito mais do que isso. Vamos mergulhar a fundo no que é a verdadeira compreensão de um texto. Para começar, olhemos para esta frase de um especialista. É fortíssima. Diz que a compreensão leitora determina o futuro académico e pessoal das crianças. Uau! Isto diz-nos logo que não estamos a falar de notas num teste. Estamos a falar do percurso de vida de alguém. O que está em jogo é, de facto, gigantesco. E aqui está o grande problema, o nó da questão. Há imensos alunos que, tecnicamente, sabem ler, deslizam os olhos pelas palavras, mas a mensagem não entra. Fica à superfície. É como se ouvissem uma música, mas não percebessem a letra. É uma espécie de crise silenciosa, porque por fora parece que está tudo bem, mas por dentro, a compreensão, essa falha redondamente. Secção 1. Um futuro em jogo. E o título diz tudo, não é? Vamos perceber porque é que isto vai muito para além da escola. Estamos a falar da capacidade de viver e de funcionar em sociedade. Pensemos nisto. A linguagem é a nossa ferramenta para tudo. É com ela que comunicamos, que aprendemos coisas novas, que organizamos as nossas próprias ideias. Por isso, claro, a forma como lidamos com a linguagem escrita, essa capacidade tem um impacto direto, uma relação de causa e efeito no futuro de uma pessoa. Ok, secção 2. Ler não é repetir. E isto é fundamental, porque a ideia que tínhamos do que é ler mudou. E mudou mesmo muito. E o contraste é da noite para o dia. De um lado, tínhamos um modelo antigo. O objetivo? Decorar e repetir. O leitor era um receptor passivo. Do outro lado, o modelo novo. Aqui, o leitor é um arquiteto. Alguém que está ativamente a construir o significado, a criar uma imagem mental daquilo que está a ler. Essa representação mental, o que é isso, afinal? Bem, imaginemos que o texto são os tijolos. O leitor pega nesses tijolos e, usando o cimento do seu próprio conhecimento e das suas experiências, constrói uma casa. Essa casa é a compreensão. Portanto, ler não é receber uma casa já feita, é construir a nossa própria. Então, para essa construção, são precisas ferramentas. E são estas. Claro, reconhecer as palavras, ter um bom vocabulário, ter mundo na cabeça para fazer ligações. Mas depois há coisas mais sofisticadas, como fazer inferências, ou seja, ler nas entrelinhas. E talvez a mais importante de todas, ter aquela vozinha interior que está sempre a perguntar: espera lá, isto faz sentido? Estou mesmo a perceber o que estou a ler? Ok, então, se ler é isto tudo, este processo tão ativo, tão complexo, a pergunta de 1 milhão de euros é: como é que se ensina isto? Como é que se ensina alguém a construir significado? E é isso que vamos ver na seção 3, a caixa de ferramentas da sala de aula. Vamos espreitar lá para dentro. A estratégia recomendada passa por 3 fases, uma espécie de passagem de testemunho. Primeiro é o professor que faz. Ele modela, pensa em voz alta, mostra como se faz. Depois, fazem todos juntos. Os alunos praticam em grupo, ajudam-se uns aos outros e, finalmente, cada um por si. O objetivo é que cada aluno se torne autónomo, que consiga usar estas ferramentas sozinho. E a chave de tudo isto é tornar o invisível visível. O que se passa na cabeça de um bom leitor é um processo invisível. A missão do professor é abrir a sua própria cabeça, por assim dizer, e mostrar aos alunos: olhem, é assim que eu faço. Faço estas perguntas, fico confuso aqui, faço esta ligação ali. Mas há aqui um obstáculo. É a dieta de leitura que se dá aos miúdos. E essa dieta, como se pode ver, é muito desequilibrada. 85% são textos narrativos, as histórias, e muito poucos são textos expositivos, aqueles que nos informam sobre o mundo. E qual é o problema disso? Bem, o problema é que um texto que explica a fotossíntese não se lê da mesma maneira que se lê o Capuchinho Vermelho. A estrutura é diferente, o vocabulário é mais técnico, o objetivo é outro. Para navegar nestes textos informativos é preciso um mapa diferente e alguém tem de ensinar a usar esse mapa. Mas a aprendizagem não acontece só na escola, pois não? Secção 4. A vantagem de casa. Vamos ver o papel gigante que a família tem nisto tudo. Olhem para esta cronologia. É incrível, não é? Muito antes de uma criança pegar um livro para ler sozinha, as fundações já estão a ser construídas. Desde o nascimento, o cérebro está a preparar-se para esta tarefa. E como é que se constroem essas fundações? A resposta é surpreendentemente simples e até um bocado poética. É pelo ouvido. Muito antes de os olhos estarem prontos para decifrar letras, os ouvidos já estão a trabalhar, a absorver o vocabulário e a melodia da língua que vão ser a base para tudo o resto. Portanto, em casa, o que é que funciona? Duas coisas. Duas coisas que parecem simples, mas que são, uau, super poderosas. A primeira, conversar. Conversar muito com as crianças. A segunda,
ler para elas em voz alta. E esta citação diz tudo. Ler em voz alta para as crianças é uma arma de construção maciça. Pensemos nisto. Não é uma ferramenta de entretenimento, é uma arma de construção. Constrói vocabulário, conhecimento sobre o mundo e até os processos mentais para pensar melhor. É brutal. E para terminar a nossa última secção, leitura contra estímulos. Porque hoje em dia a leitura não está sozinha. Está numa batalha constante pela nossa atenção. A neurociência dá-nos aqui um aviso importante. O nosso cérebro adapta-se. Se lhe dermos constantemente estímulos rápidos que exigem reações imediatas, ele vai treinar-se para isso, para a reação rápida, para o impulso. E o espaço para o pensamento mais calmo, mais profundo, esse começa a encolher. E é precisamente aqui que a leitura entra como antídoto. Ler, por natureza, obriga a abrandar. Exige calma, exige que se reflita. É um treino para o músculo do pensamento profundo, um músculo que o nosso dia-a-dia, muitas vezes, deixa atrofiar. E isto deixa-nos com uma pergunta final. E é uma pergunta séria. No mundo obcecado com o agora, com respostas em meio segundo, como é que protegemos o espaço para pensar devagar, para refletir? Cultivar este tipo de pensamento que a leitura nos dá, talvez seja um dos maiores e mais importantes desafios que temos pela frente.